porque o presidente Lula conversou por telefone hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com a nota depois divulgada pelo Planalto, os dois presidentes acordaram uma visita de Lula a Trump em Washington. A ligação durou em torno de 50 minutos e aí, Rita, o Conselho da Paz que Trump anunciou, criou, foi alvo dessa conversa, foi um dos assuntos. Lula fez duas sugestões, entre elas que esse conselho se dedique exclusivamente à questão da faixa de Gaza, numa preocupação que ele não esvazie, que não vire uma nova ONU, e sugeriu, inclusive, que Trump ajude nessa reformulação mais abrangente da Organização das Nações Unidas. Eles não concordam em tudo, mas está tendo uma conversa mais frequente entre os dois presidentes, né, de Brasil e Estados Unidos. Tá tendo uma conversa mais frequente, principalmente no momento em que Donald Trump está sendo muito atacado, né, nos Estados Unidos. A gente sabe que tem eleições por lá. O Brasil é a maior democracia e a maior economia da América Latina. Então, o Trump já fez essa intervenção na Venezuela. Ele está sendo extremamente, duramente questionado pela política antimigratória que ele tem adotado nos Estados Unidos. Então, ele, de repente, bate um papo com o Lula, mostrando que ele tem boas relações, né, ou relações pacíficas com a maior economia e com a maior democracia. Mas a gente tem que ficar sempre de olho no Trump, porque a gente pode esperar tudo dele, né? O Lula não se mostrou, né, aderente a esse Conselho da Paz, mas disse que deveria ser limitado, né, à faixa de Gaza, e não aceitou também ainda o convite que foi feito para fazer parte dele. A gente sabe que o Trump quer sim esvaziar a ONU, e enquanto o Trump é o representante do bilateralismo, Estados Unidos versus qualquer outro país, e de preferência com negociação em cima de tarifa, a gente tem do outro lado o Lula sendo defensor do multilateralismo. Então, é conversa política, né? Eu acho assim, para que o Trump passe um recado para os seus eleitores e para os americanos, que ele está conversando com o Brasil, que não existe assim uma animosidade em relação ao Brasil, e para o Lula continuar passando essa imagem, né, de que ele não se curva aos apelos de Trump. Então, politicamente, os dois fizeram pontos para os seus públicos. Roberta, a gente teve um momento bem tenso dessa relação Brasil-Estados Unidos, com as tarifas, algumas trocas de farpas, e aí depois a relação ficou mais amigável, encontros, elogios dali e daqui. Que pé que está isso agora? Qual que é o efeito prático que isso pode trazer, hein? Olha, Trump abriu várias frentes simultâneas, não é, de embate. Começou na Venezuela, criando uma grande crítica internacional pela violação do direito internacional. Está com pendências com a Groenlândia, atacando e insistindo que os Estados Unidos querem o território que pertence à Dinamarca, ameaçando a França com tarifas. Portanto, abre várias frentes de ataque e, em algum momento, ele precisa também dar sinais de diálogo e conciliação, no caso, com o Brasil, que já sofreu a sua parcela de ameaças com as tarifas que foram advogadas, né, pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Trabalhou para que o país fosse... para que o tarifaço recaísse sobre o Brasil como uma forma de liberar ou de forçar a aprovação da anistia no Congresso Nacional. Isso foi revertido pela diplomacia brasileira, foi revertido por vários empresários que tinham interesse dos dois lados em trabalhar, em manter essa boa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. E agora, houve outros temas aí nessa conversa também. Houve a conversa, a Venezuela entrou nessa conversa, é interesse do Brasil a manutenção da paz, a estabilidade aqui da região, da América do Sul. Venezuela é nossa vizinha,
nós não interessa à América do Sul um conflito, uma instabilidade, maior instabilidade na Venezuela, que já provoca uma grande crise humanitária e de fluxos de deslocamento migratórios para o Brasil ali, entrando por Roraima, Pacaraima, ali na fronteira. E outro tema também que entrou foi a cooperação dos Estados Unidos para o combate ao crime organizado, a repressão à lavagem de dinheiro e tráfico de armas. Então, todos esses temas foram abordados. Portanto, Lula aperta de um lado, na questão de Gaza, a tendência é recusar, como Macron, recusar o convite. Ele pediu que Palestina também integrasse, porque, obviamente, como Rita bem coloca, o interesse é de esvaziar a ONU com esse conselho. E, por outro lado, ele sinaliza com esse pedido de cooperação aí no combate ao crime organizado. Ele também faz uma sinalização para uma parceria. Portanto, há um equilíbrio na conversa e essa visita a Washington é uma demonstração disso. Ô Mardélio, as coisas vão mudando muito rápido, ainda mais quando estamos falando de um ano eleitoral. Até pouco tempo era certeza que a direita brasileira ia usar a péssima relação entre Lula e Trump, né, nessa disputa. Neste momento não dá para usar, mas não é garantia também que essa relação vai ficar boa assim nos próximos meses, né? Pois é, Alan Passo, mas eu acho que essa reunião, esse encontro é positivo para os dois presidentes, né? A Rita mencionou algo que é muito importante. Nesse momento que o Trump está sendo muito contestado do ponto de vista internacional, eu sei que há pessoas que defendem o que aconteceu na Venezuela, mas tirando qualquer tipo de paixão de cima dessa discussão, isso é alvo de críticas em diferentes pontos do mundo. E o que a maior democracia da América Latina dizer sobre os Estados Unidos é muito importante para o Trump nesse momento. Então, essa reunião pode trazer algo positivo para a imagem do Trump do ponto de vista internacional. E agora, em relação ao Brasil, acho que minhas colegas contemplaram muito bem os outros pontos. Vou ser muito breve em relação ao Brasil, Alan. O presidente Lula tem que tomar muito cuidado para o que vai ser dialogado, para eventuais preferências políticas, como ele vê o mundo com esse olhar da esquerda, para isso não interferir na diplomacia entre Brasil e Estados Unidos. Eu sei que até aqui está no âmbito da sugestão e que continue assim, porque se o presidente Lula tentar mover uma conversa ali com paixão, isso pode prejudicar o Brasil novamente do ponto de vista internacional nessa negociação com os Estados Unidos, que é uma marca da diplomacia brasileira, não se envolver em polêmicas, não tomar lado, que o Brasil não tome lado de outros países e prejudique a própria economia e prejudique os brasileiros. Obrigado. Alan.